Senhoras e senhores, muito boa noite. Sejam muito bem-vindos e bem-vindas à solenidade de abertura da 5ª edição do curso Defensoras Populares, Educação em Direitos para as Mulheres 2023. Para compor a mesa de abertura desse evento, convidamos a Defensora Pública Geral do Estado do Rio de Janeiro, doutora Patrícia Cardoso. A diretora de capacitação do Sejur, doutora Bruna Pisari. A coordenadora de defesa dos direitos da mulher, doutora Flávia Nascimento. O ouvidor-geral da Defensoria Pública, Guilherme Pimentel. A defensora popular do Norte Fluminense, formada no 4º curso DEPOPS, edição 2022, Elaine Antônio Antunes. A superintendente da Secretaria Estadual Especial das Mulheres, doutora Tatiana Queiroz. E a subsecretária de Políticas e Promoção da Mulher da Prefeitura do Rio de Janeiro, Lidiane de Paula. Podem se sentar, por favor. Para darmos, então, os pronunciamentos início, convidamos para fazer uso da palavra a subsecretária de Políticas e Promoção da Mulher da Prefeitura do Rio de Janeiro, Lidiane de Paula, por favor. Oi? Eita, foi. Boa noite a todas e todos. Ninguém me avisou que eu seria a primeira, hein, Jaqueline? Cadê a Jaqueline? Né? Chegando. A vantagem de ser a primeira é que não corre risco de ninguém falar o que eu queria falar. Né? Isso é bom. Mas muito boa noite a todas e todos que estão presentes aqui, os que estão escutando a gente virtualmente. Eu me chamo Lidiane, estou como subsecretária de Mulheres na Prefeitura do Rio, ao lado da secretária Joyce Trindade, do prefeito Eduardo Paes. Eu queria fazer uma primeira pergunta, que é quem conhece a Secretaria da Mulher? Pedir para levantar a mão. Ai, que bom, muitas já conhecem a gente. Sempre gosto de começar com essa pergunta, porque, apesar da gente estar há 2 anos e 7 meses na gestão, a Secretaria ainda não é plenamente conhecida. Muitas pessoas não sabem o trabalho que a gente vem fazendo na cidade do Rio de Janeiro, que eu tenho muito orgulho de falar que foi um trabalho realmente transformador de vidas de muitas e muitas mulheres, né? Hoje, a Secretaria da Mulher já capacitou e já impactou a vida de mais de 100 mil mulheres na cidade do Rio de Janeiro, com curso da indústria, com curso na tecnologia, com curso no comércio, uma série de cursos, mas também numa construção muito potente de enfrentamento à violência dentro da cidade do Rio de Janeiro. A gente entendeu que a gente não conseguiria fazer a política pública sozinhas, que não tinha como a Joyce só como secretária, eu como subsecretária, a gente ficar fechada no nosso quadradinho, que a gente precisava ir para fora, que a gente precisava estar com a defensoria, que a gente precisava estar com as juízas, que a gente precisaria estar com toda a rede de enfrentamento à violência para que o serviço de fato fosse eficiente, para que o serviço de fato fosse para retirar essa mulher da situação de violência e de vulnerabilidade. Eu trouxe alguns panfletos do Tem Saída, vou pedir para a Tainá, que está aqui comigo, depois distribuir para vocês também, para vocês conhecerem os serviços da Secretaria. Mas só para quem ainda não conhece, entender um pouco melhor, a gente faz um serviço que é tanto no eixo de enfrentamento às violências contra a mulher, então a gente tem hoje Nós temos hoje equipamentos e equipes que fazem o atendimento e o acolhimento de mulheres em situação de violência. A gente também oferece atendimento psicossocial para as mulheres e atendimento psicológico. Né? Então, é muito importante dizer que a nossa secretaria foi a primeira secretaria do Brasil a oferecer atendimento psicológico para mulheres em situação de violência. Isso não é trivial. A gente sabe muito bem que as marcas da violência doméstica, as marcas da violência psicológica nas mulheres, elas são... Tem nem estudos suficientes ainda que comprovem o quanto afeta a vida da gente, o nosso crescimento, a nossa evolução enquanto pessoas. Então, a Secretaria oferece esse serviço hoje. Nós também temos o cartão Move Mulher, o cartão Mulher Carioca, que são auxílios e benefícios para mulheres em situação de violência. Temos o cartão Órfãos do Feminicídio também, que é para crianças que ficaram órfãos durante esse processo, tão doloroso que é a perda da vida de uma mãe. E, no outro eixo da Secretaria, são os cursos voltados para a capacitação, empregabilidade e, realmente, geração de renda dessa mulher. Então, a gente vem fazendo esse trabalho que a gente fala que é a dobradinha da promoção com o enfrentamento à violência, porque a todo momento está conectada, a todo momento está junto. Sejam bem-vindas a essa 5ª turma. Fiquei muito feliz do convite de estar aqui. Muito obrigada pelo convite de estar aqui hoje com todas vocês. Eu acredito que, mais uma vez, né, a política pública ela só é completa quando o cidadão, quando a cidadã, ela tem consciência de como ela acessa essa política pública. Não adianta a gente criar uma política pública que não vai ser acessada por ninguém, que ninguém sabe nem como chega lá, como pede por ela.
não é mesmo? E se a gente também não ouve essa cidadã e esse cidadão ao longo da execução dessa política pública. Porque a gente tem que ter... Eu sou gestora pública, então falo isso também porque aprendi muito na faculdade, mas a gente precisa ter um momento também de escuta, a gente precisa ter também um momento de entender quais são as correções do caminho da política pública que são necessárias de serem feitas. Hoje é o dia da tecnologia? Como é que você falou? Dia do programador. A Tainá me lembrou que hoje é o dia do programador. E quem não acompanha a gente nas redes sociais, convido, né? Hoje também foi o dia do Mulheres.tech. Nós fizemos o lançamento da 3ª turma com 300 mulheres que serão capacitadas até o final do ano em tecnologia. E esse programa, principalmente, é um programa que eu tenho muito... Ele vem com muita participação popular também. É um programa que, desde a primeira edição, a gente senta com as mulheres, a gente entende o que elas querem aprender da tecnologia, quais são as demandas que o mercado tem na tecnologia e como a gente conversa as duas áreas. Então, hoje, a gente já tem mais de 200 formandas nesse curso também, nesse programa como um todo, porque tem vários cursos, são mais de 10 cursos diferentes. E elas já estão gerando renda, estão lançando empresas, algumas delas estão indo para fora para apresentar, então tem sido um resultado muito positivo. Quem não conhece a gente, segue a gente nas redes sociais, Secretaria da Mulher.rio, e parabéns por estarem aqui hoje, que vocês possam ser, de fato, promotoras, que vocês possam ser, de fato, essas mulheres que divulgam o conhecimento a outras mulheres e a outros cidadãos. Porque a gente não chega a lugar nenhum sem educação, a gente não chega a lugar nenhum sem conhecimento, e a gente não chega a lugar nenhum sem uma rede unificada. A gente precisa se unificar cada vez mais enquanto rede e entender que a transformação do território ela vem dessa unificação de rede. Obrigada. Boa noite. Nesse momento, fará uso da palavra a superintendente da Secretaria Estadual Especial das Mulheres, Tatiana Queiroz. Boa noite a todas, todos. Bem, depois das palavras da Lidiane, né, eu vou embora, Patrícia, porque ela já falou tudo, né? Nós somos da Secretaria da Mulher do Estado do Rio. Nós, hoje, somos uma secretaria criada, fomos criadas em janeiro desse ano. Temos um pouquinho menos tempo do que a Secretaria da Mulher do Rio. Queria agradecer o convite em nome da secretária Heloísa Guiar, doutora Patrícia, demais defensoras, doutora Flávia, que é minha parceira desde a época da Secretaria de Assistência à Vítima, Matilde, nosso ouvidor estiloso, né? Não é mesmo, meninas? O ouvidor estiloso, e a defensora popular, né? E a Lidiane. E hoje a Secretaria da Mulher ela trabalha com 3 pilares. Hoje ela trabalha com o enfrentamento à violência, que, da mesma forma que a Prefeitura do Rio tem esse trabalho, nós trabalhamos também com a autonomia financeira da mulher e nós trabalhamos também com a articulação institucional. Ou seja, essas 3 superintendências elas trabalham harmonicamente, concatenadas, e elas não se soltam, basicamente. Hoje também nós temos alguns programas de enfrentamento, programas que já estão implantados e estão em fase de implantação. Estava conversando aqui com a doutora Patrícia, que a gente tem o programa o Serviço de Educação e Responsabilização do Homem, que está sendo muito importante, que a gente quer trazer o homem efetivamente para essa conscientização, para esse trabalho de base que a gente tem que fazer. A gente também trabalha com a autonomia feminina, né, a autonomia da mulher, através da FAETEC, nós temos vários cursos e encaminhamentos também, equipamentos de assistência psicossocial, só que de forma que a gente atenda os 92 municípios do Rio de Janeiro, que é um grande desafio, é o maior desafio da Secretaria de Estado da Mulher. Mas estamos avançando e queremos levar um serviço de excelência do Estado para todos os municípios. A secretária Joyce e a secretária Heloísa Guiar trocam muitíssimo, então a gente consegue levar a experiência da Prefeitura do Rio de Janeiro, que é um trabalho magnífico, para alguns municípios que possam adquirir esse conhecimento e investir também. Então, esse é o maior desafio da Secretaria da Mulher. E um trabalho de vocês também, que eu fiquei muito feliz em saber, que é a 5ª turma, e que a primeira turma foi em São Gonçalo, né? Zona Oeste, vocês ficaram me enganando o tempo todo. Primeiro falaram São Gonçalo, depois falaram Zona Oeste. Olha eu lá em São Gonçalo e não sei o quê.
Gente, bem, eu fico feliz de qualquer forma porque eu fui delegada em São Gonçalo. Pois bem, então, eu também fico feliz pela turma ter começado lá, mas eu fui delegada de polícia na DEAN de São Gonçalo e depois eu fui delegada na divisão de homicídios de Niterói e São Gonçalo. Eu, na época que a doutora Marta Rocha era chefe de polícia, ela me deu essa missão de tratar dos crimes de feminicídio naquela localidade, por ter a experiência de ter vindo de uma delegacia de atendimento à mulher. E hoje eu estou à frente dessa pasta tão complexa que é o enfrentamento à violência contra a mulher. Então, vocês podem contar com a Secretaria da Mulher do Estado do Rio de Janeiro. Nós somos parceiros da Defensoria, irmãos praticamente, né? E um bom curso a todos, aproveitem demais. E levem isso para os seus filhos, seus maridos, suas vizinhas, porque nós estamos aqui nesse mundo para disseminar conhecimento. Boa noite. Convidamos agora para fazer uso da palavra a defensora popular do Norte Fluminense, formada no 4º curso DEPOPS 2022, Elane Antônio Antunes. Por favor. Bom, eu fiz um roteirinho para não me perder. Boa noite a todas, todos e todes. Primeiro eu vou fazer minha autodescrição. Eu sou uma mulher preta, de pele clara, estou de cabelos presos e estou usando a camisa, né, do curso, claro, representando. A camisa de forno branco, com desenho amarelo e de calça jeans. Bom, eu vim pensando assim, o que eu poderia falar para as novas colegas que estão chegando e que serão as futuras disseminadoras desse conhecimento. E hoje de manhã eu recebi uma mensagem até do meu esposo no WhatsApp, é uma música assim que a gente às vezes não presta atenção, né? E eu fiquei pensando nessa música, eu falei, acho que é propício para compartilhar nesse momento, que é uma letra que foi muito popularizada através da Maria Rita. O couro comeu na casa de Noca. Acho que a maioria de vocês aqui conhecem essa letra, né? Na verdade, ela vem de uma referência da Elza Soares, de 1969. E aí, quando a gente vai buscar a origem, né, da ideia da casa de Noca, na verdade, a casa de Noca era uma casa de prostituição. Mas, mesmo assim, tinha que ter ordem. E quem passasse da ordem, quem desrespeitasse as mulheres naquele espaço, e isso a gente pensa assim, em 1969. Em 2012, quando Maria Rita lança essa letra, dizendo que era necessário ter respeito, a gente fala assim, quanto a gente avançou na nossa história e, ao mesmo tempo, a gente conserva os mesmos dramas, os mesmos problemas, a mesma dificuldade de lidar com o respeito à mulher. Não basta a gente ter os equipamentos, não basta a gente ter as estruturas, se a gente não sabe como acessar. Se a gente não sabe como fazer para que aquela pessoa que está ali sendo vitimizada ela seja poupada de passar novamente pelo mesmo sofrimento em cada equipamento que ela precisa de atendimento. Então, eu acho que hoje o grande desafio de todas nós, e assim o grande orgulho que eu tenho de ter feito parte dessa turma, desse aprendizado, é ter conseguido ter essa oportunidade de entender um pouco mais esse mecanismo, né? Porque às vezes a gente, nos processos formativos, a gente vai fazendo um curso, outro, mas assim, mais do que entender, eu acho que é compartilhar, né? Eu, no município onde eu trabalho na gestão da política de assistência, na equipe de gestão do SUAS. Então, assim, para a gente pensar assim, como é que a gente pensa uma política de interface com a Secretaria de Assistência, que o município lá tem, Secretaria de Atenção à Política para a Mulher, se a gente não conhece, de fato, como é o fluxograma, como as redes funcionam. Então, acho que, mais do que tudo, para que a gente possa tirar o máximo de aproveitamento dessa oportunidade que a gente tem, é conhecer as redes, conhecer como elas funcionam, como elas se articulam, a quem a gente recorre para evitar a revitimização dessa pessoa. Né? E, mais do que isso, é que a gente se aproprie desse conhecimento e possa também compartilhar com aqueles que não tiveram oportunidade de estar aqui. Né? Porque o curso remoto, a gente tem a facilidade de compartilha o link para eu assistir esse tema aqui que me interessa. O presencial, não, gente. O presencial são vocês que vão levar isso para onde vocês forem. E isso é muito importante, vocês entenderem essa responsabilidade de compartilhar com aquelas que não puderam estar aqui nessa turma essa informação.
Então, esse é o meu recado para todas vocês que estão aqui. Sejam muito bem-vindas, as minhas colegas. Eu até me perdi aqui no meu roteiro, mas eu saúdo aqui a mesa, né, porque eu fico muito feliz de estar aqui, e é um grande orgulho, então a gente fica muito nervosa nessa hora, mas parabéns por mais essa turma, parabéns por esse momento, e que todas vocês se sintam muito acolhidas nesse momento. Convidamos para fazer uso da palavra o ouvidor-geral Guilherme Pimentel. Obrigado. Boa noite a todas. Agradeço, viu, Flávia e Matilde, pelo convite de estar aqui. É um privilégio estar aqui entre vocês. Saúdo todas as autoridades presentes na figura da Patrícia, nossa defensora pública geral, primeira mulher defensora pública geral no estado do Rio de Janeiro, depois de tantos anos, né? Saúdo a plateia através da Elaine, que tem ela no nome, né? Elaine começa com ela, né? A gente está num curso de mulheres, numa turma de mulheres, e quero agradecer por todos os ensinamentos, né, Renata? A gente que vem nas lutas aí há tanto tempo, a gente sabe o quanto que a mulherada é a linha de frente, né? Então, eu sou muito grato, viu? Porque eu, como homem, sei que sou minoria nas linhas de frente e sei o quanto que eu aprendo com vocês, né? Então, agradeço demais, Flávia e Matilde, pelo convite de estar aqui. A gente vinha conversando, né, sobre a importância do curso de Defensoras Populares, sobre como que a ouvidoria, né, eu sou o atual ouvidor, como a ouvidoria poderia se somar para fortalecer a iniciativa aí das DEPOPs, né? Que, como a Elaine colocou, já vem falando, a Elaine colocou sobre a importância do não só saber dos direitos, mas saber como acessá-los e as estratégias e tudo mais, né? Então, isso já é uma contribuição a mais em relação a outras atividades de educação em direitos. E a gente vinha conversando, né, Jaqueline, sobre a importância da gente conseguir dar uma contribuição a mais e ajudar. A gente tem, na ouvidoria, a gente desenvolveu, junto com a COGPI, que também é liderada por outra mulher, a Isabela, e antes era a Carolina Anastácio, um programa que se chama Acesso à Justiça nos Territórios. E o acesso à justiça nos territórios ajuda, se soma a outras iniciativas, como DEPOP, né, trazendo também, além da questão do caminho do direito, mais uma contribuição, que é um suporte de WhatsApp, é manter a relação permanentemente com as pessoas que passam por essa formação. Depois que acaba o curso, né, você conseguir ter aquele suporte e conseguir agir junto com a defensoria em casos que chegam até vocês, porque a gente sabe que cada uma aqui tem a sua história. E nos territórios onde vocês atuam, né, nos espaços onde vocês atuam, a gente sabe que vocês são referências para a população, e que os casos de injustiça chegam primeiro em vocês, né? Então, a gente poder atuar junto com vocês é qualificar também o trabalho da defensoria. Mas a gente se defrontou com um dilema. Qual era o dilema? Para fazer parte do acesso à justiça nos territórios, tem que atender 3 princípios. Eu acredito que todo mundo aqui atenda, que é a defesa dos direitos humanos. O segundo, eu também acho que todo mundo aqui deve atender, que é defender o serviço público. Mas tem um terceiro princípio, que é inafastável, que é fazer parte de um coletivo. Só que quando a gente pensou sobre isso, né, Jaque, a gente falou, isso não tem problema, porque mesmo as mulheres que entram no curso DEPOPs sem um coletivo, depois que passam pelo curso, passam a integrar um coletivo que se chama Defensoras Populares. Então, quero dizer aqui que, para a gente, é uma honra muito grande poder contar com a possibilidade de depois a gente manter essa relação, manter um serviço que a gente chama, né? Vamos servir gente que serve gente. Vamos atender gente que atende gente. E como a gente sabe que as demandas chegam até vocês primeiro,
estão todas convidadas a, no final, e isso vai ser explicado no decorrer do curso, ingressarem no programa Acesso à Justiça nos Territórios. Para a ouvidoria é uma honra ter vocês com essa possibilidade, ter esse canal, e eu quero dizer que mais de 80% da nossa rede de parceiras da Defensoria, que são as pessoas que fazem parte desse programa, são mulheres como vocês da linha de frente, né? Então, é isso, que tem um bom curso Defensoras Populares. Esse é um curso que vem reverberando o Brasil afora, e não é à toa, pela importância da luta das mulheres na nossa sociedade, e contem sempre com a ouvidoria. Vai ter uma aula que a gente vai participar, e a gente vai falar um pouquinho mais sobre a ouvidoria, mas já deixo um spoiler aqui. Começou ontem o processo eleitoral da ouvidoria. Eu sou ouvidor externo. São ouvidorias externas, ou seja, a pessoa que é ouvidor ou ouvidora vem de fora, vem da sociedade civil. Quem quiser se informar, tem a nossa rede social, mas na aula a gente vai falar um pouquinho mais sobre isso também, tá bom? Obrigado e bom curso a todas. Agora convidamos a coordenadora de Defesa dos Direitos da Mulher, doutora Flávia Nascimento, para fazer uso da palavra. Obrigada, boa noite a todas, todos. A gente tem mais um companheiro aqui, além do Guilherme, e todos, né? Tem o Jefferson aqui, tem toda a nossa equipe aí que dá esse suporte, né? A quem eu agradeço, está aqui a essa hora da noite, né? Nosso tradutor de Libras, que já é quase uma defensora popular, porque já participou aí de outras formações do Quintas com as Depops, né? A gente gosta muito de chamar Depops carinhosamente, a gente gosta de criar uma sigla, né, carinhosa para facilitar. Né, a gente está muito feliz, essa é a 5ª formação, a gente já formou uma turma na Zona Oeste, uma turma em São Gonçalo, que aí abrangia mulheres de São Gonçalo, Niterói, Itaboraí, tinha até Maricá. Né? E aí veio a pandemia, a gente formou uma turma da Baixada Fluminense, a gente teve uma parceria até com a sociedade civil, que nessa época custeou o chip para que um grupo de mulheres pudesse participar, né, um pacote de dados, um chip com um pacote de dados para que um grupo de mulheres conseguisse acessar as aulas online. A gente sabe que a dificuldade de acesso tecnológico, né, impede que principalmente as mulheres acessem aos seus direitos também, hoje em dia, nesse mundo virtual que a gente vive. Né? E a gente teve a 4ª turma na região norte fluminense. Né? A Elaine está aqui representando essa última turma. E essa a penúltima turma da Baixada Fluminense, assim como essa que está se iniciando hoje, a gente teve uma procura muito grande. Né? E, por conta disso, a gente decidiu fazer um modelo que deve voltar para o nosso YouTube. Né? A gente teve uma questão aí que foi hackeado o nosso YouTube, a gente fez o Quintas com as Depops, né? Que foi muito interessante, que a gente trouxe as defensoras públicas formadas para a centralidade dos debates, mediando as aulas, e todas foram abertas no YouTube. Como a gente discute o modelo da turma, né, da formação de defensoras populares, não pode ser aberto como esse, porque a gente fala sobre direitos, fala sobre acessar direitos, e acaba sendo uma aula muito íntima. Né? A gente tira muitas dúvidas, a gente esclarece muitas dúvidas, muitas revelações. Né? É uma troca. A gente não está aqui para ensinar nada a ninguém. Tudo que a gente leva, a gente também traz de volta, a gente também leva muito aprendizado de todas as turmas que a gente já teve a oportunidade de formar. Né? Inclusive, as defensoras populares auxiliam muito a defensoria, não só durante a formação, mas depois de concluída a turma. E aí, um exemplo muito interessante, quando a gente teve uma aula de Direito do Consumidor com a doutora Alessandra Bentes, né, na turma da Baixada Fluminense, a gente ficou sabendo das dificuldades com o transporte público naquela região, a dificuldade, os pontos de trem, as estações que eram fechadas e que as mulheres, principalmente, tinham que se deslocar em áreas de risco, sem iluminação pública, e isso já foi objeto de uma atuação do núcleo de Duque de Caxias. Então, olha a importância dessa proximidade. Aqui é um curso voltado
para mulheres e jovens mulheres, mas que a gente não fala apenas dos direitos das mulheres, né? A gente fala dos direitos, de um modo geral, principalmente dos nossos serviços, né? Como acessar os nossos serviços. Quando a gente conhece os nossos direitos, quando a gente sabe como acessar os serviços, a gente está menos vulnerável às violações, né? E o que é importante, saber replicar isso nos territórios, né? Você falou muito bem, a gente teve uma procura para essa formação de mais de 400 mulheres. Infelizmente, a gente só tem 100 vagas, né? Hoje tem algumas participantes aqui dessa primeira aula que não conseguiram vaga, mas a gente agradece muito de estar aqui e continua perseverando, porque esse é um projeto, e aí eu já deixo aqui a provocação para a chefia institucional, né? É um projeto que ele é de longa duração e que eu acho que tem que ser permanente, né? Não tem como a gente deixar de oferecer essa formação. A importância que é, até porque uma das missões da Defensoria Pública, na garantia do acesso à justiça, é trabalhar também com educação em direitos, né? Acesso à justiça não é só demandar em juízo. Isso que a gente está fazendo aqui hoje também é uma forma de garantir o acesso à justiça, né? Acesso à justiça é uma política pública muito grande. A gente fez questão de ter nessa mesa institucional aqui as secretarias, a Secretaria Estadual, a Secretaria Municipal. A gente tem esse equipamento tão importante, né, de promoção, na verdade, execução das políticas para as mulheres, né? E a gente fala, de um modo geral, de todos os direitos, porque nós somos atravessadas de uma forma diferenciada em todos os aspectos da vida, não só com relação às violências contra as mulheres, mas tudo na nossa vida é diferenciado. Então, se falta luz no meio do nosso caminho, o impacto na nossa vida é diferente. Vai ser uma questão que vai ser resolvida lá no núcleo do consumidor, mas que o impacto é diferente na vida das mulheres. Vou encerrando por aqui. Reforço aqui isso tudo que o Guilherme trouxe. A nossa parceria com a ouvidoria é fundamental, né? E a gente espera muito, assim, a gente está muito otimista com essa proximidade aí das defensoras populares com o grupo do acesso à justiça nos territórios. É um projeto também exitoso, né? Que a gente também anseia que seja de longa duração, porque nós mesmas, na Coordenadoria da Mulher, já tivemos um exemplo prático do êxito desse projeto, né? A gente conseguiu, graças às parceiras do acesso à justiça nos territórios, resgatar uma mulher que estava em cárcere privado, numa área de risco, onde a institucionalidade não adentrava aquele espaço, né? Isso foi muito importante. Deixo aí esse relato, a gente tem sempre que reforçar, né, e saber que a gente tem outros meios de garantir o acesso das mulheres a essa rede de proteção, a essa rede de garantias. Obrigada a todas, todos e todas que estão aqui. Deixo um agradecimento especial à Jaqueline Teles, coordenadora de projetos da Coordenadoria das Mulheres. Acho que ela é o coração aí desse projeto das DEPOPs, né? E a minha sempre parceira, Maria Matilde Alonso. Nesse momento, fará uso da palavra a diretora de capacitação do SEJUR, doutora Bruna Pisari. Boa noite a todas e todos. Primeiramente, vou saudar a mesa aqui na pessoa da nossa defensora pública geral, doutora Patrícia Cardoso. Venho saudar a todos os presentes, parabenizá-los, né, todos que irão participar dessa 5ª turma das Defensoras Populares, Educação e Direitos das Mulheres. Parabenizar a Comulher no DEM por esse projeto lindo, transformador. É muito importante para a Defensoria Pública os nossos projetos de educação em direitos. É dessa forma que a gente cumpre também, como a Matilde disse, a nossa missão institucional de promoção de direitos humanos, de garantir acesso à justiça. E esse projeto em especial é um projeto muito transformador, né? Porque traz conhecimento para mulheres com grande potencialidade de transformação social nos seus territórios, e é isso que se busca aqui, né? Que vocês tenham esse conhecimento, que repliquem esse conhecimento no território de vocês.
Então, eu estou aqui em nome do Centro de Estudos Jurídicos da Defensoria Pública, um órgão da Defensoria Pública que apoia esse projeto, que tem a felicidade de apoiar esse projeto. E venho desejar a todos que aproveitem, que seja um momento de muita troca, de muito conhecimento, e que a gente atinja a nossa finalidade aqui de transformação social e de replicar esse conhecimento que vocês vão adquirir. Muito obrigada e boa noite. Nesse momento, convidamos para fazer uso da palavra a Defensora Pública Geral, doutora Patrícia Cardoso. Boa noite a todas as pessoas que estão aqui conosco. Está sendo transmitido também. E quem está à distância também. É um prazer enorme. Queria cumprimentar a mesa, né, que não tem mesa mais, agora é uma roda, assim, né, fica mais afetivo. Antes de tudo, consignar a presença da nossa querida deputada Renata Souza. Obrigada, Renata. Parceira da Defensoria, parceira na luta da defesa da mulher, né, Renata? É uma luta de anos, né, muito importante. E cumprimentar mais especialmente a todas e todos, na pessoa da Elaine, nossa Depop, né? Adorei, eu não lembrava que a gente chamava de Depop. E é formada, né, no curso, é a concretude de um projeto, porque a gente podia estar falando aqui do que foi, do que vai ser, nada melhor do que a sua presença aqui, você já diz tudo. Não é isso? O que a gente pretende com esse projeto? E aquela imagem também diz muita coisa. Tá vendo aquela professora ali, da segunda turma em São Gonçalo? Sou eu. Né? Eu estou um pouquinho mais gordinha, né? Tem 4 anos. E eu ministrei uma aula sobre direitos do consumidor. Então, e eu estava falando para a Flávia, falei, Flávia, eu posso dar aula no curso? Eu tenho que pedir para, né? Jaque, posso? Vamos pensar, né? Vamos pensar, por quê? Porque, assim, não é querer fazer média, ela está querendo dar aula para aparecer. Não, é porque, primeiro, que eu sou essencialmente professora. Eu entrei no serviço público há 35 anos e 6 meses atrás, dando aulas na rede municipal de ensino, numa escola municipal, e alfabetizei 5 turmas de crianças até me tornar defensora pública. Ano que vem eu faço 30 anos de defensoria. E aí, professora de curso preparatório, professora universitária, a minha vida inteira foi dando aulas, né? E, em paralelo, a atividade na defensoria. Então, assim, se é um lugar que eu fico confortável, numa sala de aula. Né? Então, para mim, é um prazer, e eu acho importante eu arrumar esse momento lá na agenda, na minha agenda, que é uma agenda complexa para caramba, porque vai trazer muito significado, sabe, Flávia? Porque a primeira defensora pública geral, depois de quase 70 anos de história, poder trazer esse exemplo, essa experiência, essa vivência, com tantos anos de serviço público, para vocês. Então, eu acho que o fato a aula é ótima. O direito do consumidor é super interessante, né? Porque direito do consumidor é a minha pauta, assim, né? Todo mundo tem uma agenda, né? A minha agenda, assim, de trabalho de muitos anos é a agenda do consumidor. E o direito do consumidor é um direito muito interessante,
Porque, como diz o professor Mário Frota, é um professor de direito do consumidor português, ele fala que o direito do consumidor é interessante com aquele sotaque português, né? Porque é o direito das coisas do dia a dia. Então, é muito interessante. Todas as pessoas que estão aqui, hoje, com certeza, já travaram uma relação de consumo. Com certeza. Quando a gente entra num ônibus, compra um chiclete, né? Então, a gente utiliza a luz quando... Então, assim, direito do consumidor é muito interessante poder trazer esse conhecimento para o curso. Como Flávia falou, as aulas não são somente sobre os direitos das mulheres, né? Também são, devem ser, mas são aulas sobre diversos ramos do direito, né? Sobre o funcionamento da defensoria, né? O que a defensoria oferece como instituição que tem a missão constitucional de prestar assistência jurídica integral e gratuita e promover os direitos humanos, né? Então, assim, é um curso muito completo, né, Flávia? E estar na posição de professora, sendo defensora geral, eu acho que traz mais do que a aula de direito consumidor, traz a possibilidade de todo mundo, todas as mulheres pensarem que podem estar em espaços de poder. E isso é muito significativo. Há uns 2 meses atrás, eu fiz uma entrevista lá em Brasília com a editora do Correio Brasiliense, que é uma mulher, né? E eu falei uma frase para ela, ela falou assim para mim: repete essa frase. Estou devendo para ela um podcast que ela quer fazer, mas vou ver se agora, no final do mês, eu vou a Brasília, a gente marca. Eu falei que as mulheres talvez não se sintam tão confortáveis nos espaços de poder. Parece que as mulheres, quando estão ocupando espaços de poder, estão sempre assim pedindo licença para estar ali, sabe? É uma sensação... e olha que eu sou uma pessoa... A gente estava até comentando lá no gabinete, Elaine, o síndrome... Eu sou uma pessoa que tem uma boa autoestima, viu? Eu reconheço, mas você fica naquela, às vezes, um pouco desconfortável, porque os espaços de poder são muito masculinos ainda, né? Então, ser a defensora-geral e a professora e dar uma aula ordinária de direito do consumidor, acho que tem muito significado. Eu vou arrumar tá? A gente arruma o meu horário, tá? A gente arruma o meu horário. E o porquê da importância do curso, né? O porquê que eu acho importante essa iniciativa, e já posso garantir que, enquanto aqui estiver como gestora, o curso existirá, né? Já decretei, está deferido, não precisa nem entrar no SEI. SEI é o processo eletrônico, né? Não vou mandar para aparecer de ninguém, tá? Já está deferido. Está gravado. Por que é importante o curso? Porque cada uma de vocês tem uma vivência, tem uma história, tem uma realidade que não é a realidade, muitas vezes, do professor, do interlocutor. A aula de direito do consumidor e a disseminação desse conhecimento vai chegar na aluna, né? E a aluna ela vai receber esse conhecimento, trazer para dentro da sua vivência de uma vida, de uma vivência numa determinada comunidade, com uma realidade, e quando ela for passar esse conhecimento para aquela comunidade, para aquele território no qual ela está inserido, ela vai passar esse conhecimento, né? Ela vai transmitir esse conhecimento de uma maneira muito mais adequada do que eu.
Então, é incrível essa maneira de aprendizado, né? Esse processo de aprendizagem é muito incrível de ensinar, não só da aprendizagem dessa mulher que está no território, que vai receber o conhecimento dessa outra mulher que recebeu o conhecimento da gente, mas também do próprio processo de ensinar. Então, a informação que vocês levarão para os territórios, para as comunidades, ela é muito mais qualificada do que a informação que os professores venham a passar, porque ela vai estar modulada de acordo com a realidade social daquela mulher inserida numa determinada comunidade. Então, é incrível isso. Esse projeto tem caso assim de estudo de mestrado, doutorado de pedagogia, sinceramente. É muito profundo. E liderar uma instituição que se dedica a esse tipo de iniciativa e projeto através do Centro de Estudos Jurídicos e da coordenação temática, que é a Comulher, é um prazer, é a sensação de cumprimento de uma missão, né? E é necessário, porque, quando nós temos consciência dos nossos direitos, é absolutamente transformador. Na minha vida na defensoria, de mais de 30 anos, porque eu fui estagiária por 2 anos, então eu estou aqui em casa, nessa casa, há 32 anos. Muitas vezes eu recebi para o atendimento, eu sou uma defensora de atendimento, há muito pouco tempo que eu não atendo pessoas no dia a dia. Atendo mesmo. Dona Maria, por favor, sente, bom dia, o que atrás aqui? É isso, atendimento. Isso foi a maior parte da minha vida, é o que eu mais gosto de fazer. Não estou aqui fazendo média, não. Eu adoro ouvir histórias das pessoas que eu atendo. Às vezes você fica meio, né, depois de 40 atendimentos, você fica meio sem paciência. Mas, de qualquer maneira, para mim é o melhor. Se eu tiver que dividir com um colega um trabalho, né, vamos dividir esse órgão de atuação, o colega vai virar para mim e falar assim, eu vou falar assim, eu fico com os atendimentos e as audiências, você fica com as vistas. É o que eu mais gosto. Vista é fazer os processos. É o que eu mais gosto, porque eu me interesso na história do outro, eu adoro. Se não tivesse feito direito, teria feito antropologia, com certeza. E aí, quando você pergunta, muitas vezes a pessoa traz um problema, mas não é um problema. Muitas vezes a pessoa saiu da minha sala somente com o esclarecimento, com a informação. Porque não é um problema, porque a falta de informação gera uma reclamação, gera a sensação de que existe algo errado e um problema. Então, muitas vezes, obrigada, doutora, era isso, principalmente na área do consumidor, que foi a maior parte da minha carreira, aqueles contratos, né, de crédito, de plano de saúde, que nem nós, né, profissionais do direito, muitas vezes entendemos, super complexo. Foi isso que eu contratei, doutora? Foi isso que o senhor contratou, mas eu não sabia. Então, é disso que a gente está falando, né, Flávia? Então, a importância das defensoras populares, das DEPOPs, e a integração das DEPOPs com o projeto Acesso à Justiça nos Territórios é tão lógico, né, Guilherme? Tem uma lógica aí. É uma grande felicidade para a Defensoria. Eu desejo um excelente curso. Nos encontraremos na aula de Direito do Consumidor. Eu tenho que pegar o meu PowerPoint e dar uma reolhada para ver se ele está atualizado. E dizer que é uma grande felicidade estar aqui. Obrigada, Flávia. Senhoras e senhores, nesse momento, desfaz essa mesa de abertura
E peço, por gentileza, para a doutora Flávia permanecer para mediar a próxima mesa. É o de lá. Gente, alguém esqueceu um celular. Tá onde, Washington, o celular? Tá lá atrás na cabine do Washington. Quem esqueceu o celular... alguém esqueceu o celular, tá lá com o Washington, tá bom? Podemos? Para a apresentação da aula inaugural, convidamos para compor a mesa a cientista política, doutora em História, Política e Bens Culturais, do CPDOC da FGV e professora da PUC-Rio, Ana Paula Conde. E para juntar-se a elas, convido também a deputada estadual e presidenta da Comissão da Mulher da LERJ, Renata Souza. Esse está funcionando. Então, vamos seguir. A gente combinou aqui de fazer, não passei para vocês, mas de seguir uma ordem alfabética. E aí a professora Ana Paula vai começar, e ela nos propôs esse tema aqui, bem instigante, feminismos para todas. Precisamos falar mais sobre reprodução social e cuidados. Né? Cuidados aí que tem sido um tema que tem provocado bastante a gente aqui na Defensoria. Né? Eu comentei com a professora Ana Paula, a gente tem uma opinião consultiva aí da Corte Interamericana, está se reunindo para apresentar um amicus aí nessa opinião consultiva, porque a Defensoria Pública, eu acho que trabalha muito com a questão aliás, o reflexo da falta de uma política de cuidado muito, a gente sente esse impacto na vida das mulheres nos nossos atendimentos cotidianos, né? Seja aí na alto índice de procura de vaga em creche, procura por mediadores, mães que precisam de mediadores na escola para os seus filhos, e outras questões também. Né? E aí eu já passo, então, a palavra à professora Ana Paula. Foi minha professora, fiz o curso dela, Lugar de Mulher na Política, né? Recomendo, quem tiver oportunidade. Está com a palavra, professora. Maravilha. Bom, boa noite a todas e todos. Né? É um prazer estar aqui. Agradeço à Defensoria Pública por, mais uma vez, me convidar para participar dessa aula inaugural. É um projeto, entendo, super importante, né? Um projeto que atende a uma das questões essenciais
relacionadas ao feminismo, que é justamente fazer com que essas propostas, com que essas ideias possam chegar a todos os grupos sociais, né? Porque, com o passar do tempo, né, o feminismo é uma luta constante que vai começar a se fortalecer ali no século XIX e sempre foi muito relacionado à luta de transformação. Só que, com o passar do tempo, principalmente por conta da questão do patriarcado, que é muito forte, essas lutas vão perdendo as suas arestas de enfrentamento, as suas arestas mais políticas. Por essa razão, pensando até em várias autoras, como a Nancy Fraser, a Angela Davis, se propõe que o feminismo ele meio que retorne para as bases, para que possa, o tempo inteiro, fazer com que essas ideias saiam dos espaços da universidade e possam ser realmente transformativos para a vida das mulheres. Tá? Então, aqui eu trouxe alguns slides só para a gente pensar sobre algumas questões relacionadas ao que a gente chama de política de transformação. Tá? A gente poderia dizer que existem dois tipos de política. Uma política de afirmação, políticas afirmativas, e políticas de transformação. As duas são fundamentais, só que elas trabalham com matrizes diferentes. A política de afirmação ela está partindo do princípio que existe uma situação de desigualdade, né? Enfim, ela é estrutural. Então, você lida com essa situação de desigualdade. Ela existe, ela continua a existir, e você busca algum tipo de política, né? Enfim, de vários níveis, para tentar equilibrar melhor esse cenário. Mas a estrutura que gera esse problema, ela persiste. E a política transformativa, ela iria justamente no cerne, fazendo com que a estrutura da sociedade, é lógico, não é um processo nada simples, é longo, é trabalhoso, né? É exaustivo, as batalhas são muitas, nem sempre ganhas, né? A deputada está aqui e sabe disso, né? O tempo todo, como é difícil enfrentar esse problema num país no qual a participação política das mulheres ainda é muito pequena. Ela é muito visível, porque as mulheres estão ali para lutar, mas ela é muito pequena em termos numéricos. Mas a gente sabe que a transformação se tornaria mais efetiva. Então, em outras palavras, né, foi um prazer ouvir todas as pessoas aqui da mesa, né, ouvir a importância desse trabalho. Saúdo também as alunas que estão aqui da turma, da 5ª turma. Né? Acho que é um processo super importante. Aqui, no caso, nesses slides, a gente falaria mais de questões relacionadas ao momento, vamos dizer assim, anterior ao atendimento, para que a gente possa construir uma sociedade mais igualitária, né, com mais equidade, para que certas situações de violência que ainda persistem na nossa sociedade, inclusive a violência simbólica, possa ir sendo dissipada. Tá? Então, por isso que eu coloquei ali o nome, né, Novas Abordagens para outras construções. Quer dizer, se a gente não tiver novas abordagens, a gente vai continuar, a gente vai persistir nas mesmas construções. Tá? Bom, então, alguns pontos ali que eu queria chamar a atenção. Teve um dia que eu estava assim, num jantar, né, informal, e aí alguém chegou e falou assim, um rapaz, poxa, a minha casa, né, a vida era muito difícil, éramos 5 irmãos, e meu pai trabalhava muito. E aquilo, eu acho que quando a gente começa a estar muito relacionada a essa, no meu caso, mais a literatura do que a ação, a gente começa a ter certas percepções. Né? Então, aquela frase, de certa forma, me deu um certo incômodo. Eu falei de forma bastante tranquila, leve, enfim, educada, assim, mas e a sua mãe? A sua mãe não trabalhava? Por qual razão? Porque ainda, no nosso linguajar do dia a dia, mais em alguns ambientes do que em outros, a gente ainda tende a falar que o meu pai trabalhava, não é? E minha mãe ficava em casa, como se ela não trabalhasse. Por qual razão? Porque esse trabalho de reprodução social, ele é um trabalho invisibilizado. O que é o trabalho de reprodução social? Né? É o trabalho de gerar vidas, de cuidar dessas vidas, né, de educar, de levar para a escola, de dar banho, de fazer comida, de lavar a casa, enfim, de cuidar dos idosos, de cuidar da sogra. Esse é o trabalho de reprodução social. Ele é um trabalho essencial para o capitalismo. Né? Não é possível ter capitalismo
se não tem o trabalho de reprodução social, porque é o que vai justamente educar os futuros trabalhadores. Tá? Então, é isso que a gente chama de trabalho de reprodução social. Esse trabalho de reprodução social é um trabalho que é invisibilizado. E ele é invisibilizado não por uma lacuna, por uma falha, ele é propositalmente invisibilizado. Tá? Então, desde os anos 70, quando a gente estuda, por exemplo, uma autora chamada Silvia Federici, ela fala muito sobre isso, a necessidade que se tem de tornar esse trabalho visível. Por quê? Porque, ao torná-lo visível, você também pode começar a pensar em formas de fazer com que as mulheres que realizam esse trabalho possam receber por ele. Porque, enquanto ele está relacionado unicamente à ideia do afeto, porque é isso que é mostrado, né, as mulheres fazem esse trabalho porque é algo naturalmente delas, é um espaço natural delas, ou porque elas fazem por afeto. Então, a mudança de paradigma, eu não sei se todo mundo está afinado com essa literatura, porque, às vezes, gera muito incômodo, né? Falar assim, bom, isso não é afeto, isso é trabalho. Então, isso gera incômodo em muitos espaços, né? E essa questão precisa, cada vez mais, ser tratada. Então, ele é invisibilizado, ele, obviamente, tem muita relação com essa ideia de afeto. A mulher que não faz esse trabalho, ela não teria afeto, né? Ela não seria dedicada à família, né? E, obviamente, isso vai trazer o quê? A desvalorização dessas funções. Então, as mulheres não são valorizadas, e isso, pelo fato de não serem valorizadas por esse trabalho de reprodução social, obviamente que aumenta, né? Não é um único viés, mas aumenta a possibilidade de se ter situações de violência. Violência, inclusive, simbólica, porque estão em espaços distintos de poder. E aí isso também vai influenciar a forma como as tarefas de cuidado são vistas no mercado profissional. Então, veja, as mulheres que exercem funções de cuidado, né, em limpeza, ou que cuidam de crianças, babás, elas também serão desvalorizadas. E, quando a gente pensa na nossa realidade, não só na nossa realidade, também tem a questão racial, né? São mulheres racializadas. A Françoise Verger, no livro sobre feminismo decolonial dela, ela cita, inclusive, uma greve que teve em Paris, né, uma greve de trabalhadoras, que essa greve não teve visibilidade nenhuma, mas manifestações que foram feitas por algumas atrizes sobre questões relacionadas a uma discussão sobre que seria um exagero a forma como as mulheres estavam tratando da questão do assédio sexual, teve visibilidade da mídia. Então, assim, também é interessante pensar como a mídia ainda não dá visibilidade às questões mais relacionadas realmente com a luta feminista, né? Veja, nenhuma crítica aqui, mas ao uso do feminismo para questões relacionadas ao que se chama de feminismo liberal, mas não para as lutas estruturais. Tá? Então, o mercado profissional também paga pouco essas funções, já que são funções de desvalor. Bom, mais alguns pontos. A gente pode entender aqui, né, que nenhuma sociedade sobrevive bem por muito tempo sem cuidar do trabalho de reprodução social. Há impactos, inclusive, na demografia, né? Então, assim, sociedades que cada vez mais vão descuidando do trabalho de reprodução social, ele vai gerando uma dificuldade muito grande para determinado grupo de mulheres de gerar vidas e cuidar de seus filhos. Vai ficando cada vez mais caro, né, cada vez mais difícil, e isso acaba impactando, pensando na realidade internacional, inclusive em relação a prover trabalhadores, né? E aí você tem duas formas de você criar esses trabalhadores, ou gerando ou importando através de políticas migratórias. E, na verdade, né, certos países que têm passado por situações de diminuição demográfica, eles começam a importar trabalhadores, e isso gera uma série de consequentes conflitos. Tá? Bom, é claro, né, que essas tarefas de reprodução social elas também dificultam muito a entrada e a continuidade das mulheres no mercado de trabalho, né, porque, é claro, se não tem uma política de creche,
se não tem uma política de creches que funcionem em horários que são necessários para essas mulheres. Porque uma creche que funciona de 8 às 5, se, de repente, eu vou fazer um trabalho de limpeza numa empresa dessas terceirizadas que limpa os escritórios à noite, não vai me servir. Vai ter essa creche de 9 às 5, mas eu não vou ter possibilidade de utilizá-la. Então, assim, atrelar essa ideia da reprodução social em relação a direitos é fundamental, né, para que a gente tenha creches que funcionem na madrugada, por exemplo. Tá? Bom, então, dificulta a entrada e a continuidade. Existem pesquisas, né, que foram feitas, inclusive, pela FGV, que mostram que é muito grande o percentual de mulheres que acaba sendo afastada, né, se afastando ou sendo afastada das suas funções no trabalho 12 meses depois do retorno da licença maternidade. Tá? Então, isso é muito comum, não vai atingir as mulheres de forma no mesmo grau. As mulheres que têm ensino fundamental incompleto são mais atingidas por isso do que as pessoas que têm o ensino superior. Então, a gente vê também como a educação impacta nesse processo, mas atinge as mulheres de forma geral. Tá? E a gente está falando ainda das pessoas que são legalizadas, fora as pessoas que estão na informalidade. Como é que é para essas pessoas? Né? E a gente sabe que cerca de 40% do nosso mercado de trabalho é informal. Bom, aí, relacionando a isso, então, só são links, né, para a gente pensar. Tá? Enfim, não dá para a gente se aprofundar muito nisso, mas entendo que é importante tratar disso. E a questão da aposentadoria. Né? Se as mulheres elas não vão conseguir se manter no mercado de trabalho, como é que elas vão se aposentar? Porque elas não vão conseguir contribuir o tempo necessário. E aí entra em cena, né, políticas como o benefício de prestação continuada, né, que tem mais de 50% de beneficiadas mulheres. Né? Inclusive, dentro desse grupo que ganha um salário mínimo, a gente pode entender, citando aqui até uma autora chamada Martha Hatch, essa desigualdade meio que foi zerada por conta do benefício de prestação continuada. Tá? Então, é fundamental, o benefício de prestação continuada não vai ser utilizado somente pelas mulheres, mas a gente percebe claramente que as mulheres são muito impactadas por essa política pública, porque não conseguem contribuir o tempo necessário, porque muitas vezes ficaram cuidando das famílias, inclusive, quando a gente pensa nas mulheres que não casaram, mulheres mais velhas, que ficaram cuidando da família, dos sobrinhos, né, que não contribuíram, e hoje tem esse benefício, e também pessoas que são empregadas domésticas, né, que a gente tem uma legislação muito recente, só que a gente sabe também que essa legislação não atinge a todas as pessoas, e são pessoas que trabalharam e que não contribuíram o tempo suficiente. Né? Então, também é um ponto importante. Bom, outra questão que eu quero destacar é esse ponto relacionado ao PIB. Tá? Ultimamente, tem se pensado muito sobre isso, e tem-se buscado desenvolver metodologias que consigam, de fato, identificar o impacto que esse trabalho de reprodução social tem na produção de riqueza da sociedade. Então, de acordo com a ONU Mulheres, o impacto desse trabalho de reprodução social e do cuidado, ele corresponderia entre 10% a 39% do PIB. Tá? No Brasil, a gente tem uma economista, que é Udete Pereira de Mello, que ela diz, em 2015, que no Brasil isso teria um impacto de 11,3%. 11,3%. Tá? Bom, por que isso é importante, dentre outros fatores? Porque isso pode gerar na sociedade, ou em parte da sociedade, uma discussão mais ampla sobre, realmente, como é justo que as mulheres tenham essa pensão. Né? Porque, muitas vezes, sabemos que, quando são feitas as políticas públicas, nem sempre a gente vai encontrar pessoas que estão do nosso lado, a gente vai encontrar uma série de adversários. Então, o fato de, justamente, se ter esse conhecimento sobre o impacto desse trabalho no PIB, veja, porque é um trabalho que não é pago, né? Porque, senão, a gente teria que ter políticas públicas de creches, políticas públicas de atendimento aos idosos, e, muitas vezes, a gente não tem, de acordo com a necessidade do país. Tá? Então, ter esse conhecimento sobre esse valor econômico pode gerar transformações e embasar o debate para um outro nível. E um outro ponto, né, para a gente fechar, é que o Brasil está envelhecendo, né, a nossa base da pirâmide está mudando, está sendo invertida, né, e a gente
não tem ainda políticas públicas na velocidade que o cenário demográfico brasileiro exige. Tá? Então, a própria CEPAL, que é a Comissão para a América Latina, né, da ONU para a América Latina, tem alguns estudos que demonstram a preocupação com isso. Quer dizer, o que será das latino-americanas com esse processo, porque isso é uma questão que vai se dar na América Latina e no Caribe como um todo, esse processo de envelhecimento, com o envelhecimento da população e sem ter uma política pública que possa, né, receber esses idosos, casas de convivência, aqueles espaços que os idosos ficam, né, durante o dia, porque, sem isso, as mulheres vão ser extremamente impactadas. E, veja, ao serem impactadas, de certa forma, o que a CEPAL está discutindo é que, mesmo diante de legislações relacionadas à igualdade salarial, elas vão acabar não conseguindo atingir o seu objetivo. Por quê? Porque, ok, a gente pode ter igualdade salarial, só que essas mulheres não vão ter a possibilidade de trabalhar, porque elas vão ter que ficar em casa cuidando dos idosos. Tá? Então, a preocupação da CEPAL tem a ver com a questão do trabalho, né, e tudo que gera essa diferença salarial, e também com a própria frustração, porque não é só uma questão salarial, é de você poder se dedicar, você poder ter a sua vida. Tá? Então, são pontos aqui que eu gostaria de deixar aí para vocês pensarem. Vou passar aqui rapidamente, porque eu não estou nem vendo o tempo, se eu estou dentro do tempo, se eu estou, tá? Tranquilo? Enfim, é só para a gente pensar, né, como as mulheres estão sempre mais desempregadas que os homens. Tá? Independentemente de se ter uma taxa de desemprego maior ou menor, enfim, isso não importa, as mulheres estão sempre numa posição de estarem mais desempregadas. Tá? E, obviamente, que esse trabalho de reprodução social, de cuidado que eu citei, impacta muito nisso. Né? E, claro, essa ideia, né, que as mulheres são responsáveis por, e também não têm a responsabilidade econômica. Né? Em caso de demissão, em geral, se demite as mulheres e não os homens, né? Porque, afinal, eles seriam chefes de família, apesar das estatísticas não demonstrarem isso. Então, a gente vê isso se mantendo de forma recorrente, aqui também, né, um pouco anterior, mas, assim, entre 2012, né, e 2020. Mas, veja, nessa série aqui histórica do IBGE, a gente vê que a taxa de desocupação, né, entre 2012 e 2020, as mulheres estão sempre mais desempregadas. Mas você pode aumentar a empregabilidade e que esse problema persiste. Então, a gente vê que não adianta ter políticas que não considerem essas diferenças. E, é claro, aqui está mulheres em geral. Se a gente considerar as mulheres negras, essa situação é ainda mais enorme, é maior, muito maior. Tá? Então, essa questão, né, racial, né, interseccional, sempre tem que estar presente nessas perspectivas. Tá? Bom, aqui é o rendimento médio do trabalho principal. Então, veja, rendimento médio. Então, o Brasil, né, entre 2012 e 2020, teve um aumento do rendimento médio. Bom, ainda assim, os homens têm mais rendimento que as mulheres. Aí me vem à cabeça uma pesquisa que foi feita em 2018 pelo Instituto Superior de Estudos da Religião. É surpreendente, não está aqui no slide, mas é porque cerca de 50% da população brasileira, naquele momento, respondeu uma pesquisa dizendo que considerava que, primeiro, o país deveria crescer, para depois se considerar políticas públicas específicas relacionadas ao recorte de raça e de gênero. Tá? Então, por isso que é tão necessário, né? Por isso que eu acho que é tão necessário esse debate e que isso seja levado para todas as esferas, para que a gente possa, conjuntamente, né, ir mudando essa estrutura. Bom, como equilibrar tal cenário? Né? Difícil, bem difícil, sabemos disso. Né? Mas a gente vai fazendo. A questão de ter políticas transversais, né? Políticas que estejam em todas as esferas, porque política, né, como você falou, né, política de transporte, quando tem uma questão de iluminação, a mulher é mais impactada. Então, essas políticas precisam estar em todas as áreas. Né? Você vai ter, por exemplo, um programa de aceleração do crescimento. Você tem que fazer uma política específica para as mulheres.
Digo isso porque, no meu curso, uma aluna me contou que teve uma... Agora, eu não vou lembrar exatamente, mas teve uma grande obra do Programa de Aceleração do Crescimento no Pará, e foi uma verdadeira tragédia em relação à questão da exploração, da prostituição, de prostituição de menores. Então, assim, não dá mais para pensar nessas grandes políticas sem considerar a questão dos direitos das mulheres. Não dá para fazer e depois a gente vê. Tem que estar junto, com o mesmo patamar, com a mesma força, né, com o mesmo, enfim, com investimento que seja suficiente para dar conta disso. Tá? Então, política transversal, né, em todas as esferas, questão de moradia, né, questão ambiental, a questão de despatriarcalizar o Estado, né? Eu até cito aqui, só como efeito comparativo, que a Islândia é um país que a licença em relação, quando se tem um filho, não vou falar maternidade, porque também é paternidade, ela é equilibrada. Né? E aí é um indicativo do Estado. Ele está sendo despatriarcalizado, né? Dizendo assim, olha, o cuidado não é só da mulher. Aqui no Brasil, né, são 4 meses e 5 dias. Não é isso? Acho que sim. Então, o Estado já está dizendo, olha, toma que o filho é seu e você tem que cuidar dele. Cuidam, né? É isso, o Estado está dizendo isso. Né? E, antes da Constituição, era só um dia. Né? O homem só tinha direito, acho que é um dia, que era para registrar o filho. Né? Enfim. 8 dias? São 8 dias? Mas aqui na defensoria é mais. Porque agora pode ter um mês. Não, que bom, né? Que bom. Mas, né, o serviço geral é diferente. A questão, né, importante aqui dessa articulação, chamada, como eu falei no começo, né, feminismo para os 99%, feminismo para todas. E aí eu falo também, rapidinho, dessa greve internacional de mulheres, tá? Que foi proposta pela Angela Davis, inclusive, em 2017. Tá? Quer dizer, para que isso podia pegar no Brasil, né? Fazer uma greve de mulheres. Né? Acho que a gente deveria lutar por isso, para que se deixasse muito claro o poder, a importância econômica nas diversas atividades. Né? Não pegou, mas dando uma proposta para a gente fazer uma greve ano que vem. Né? 5 dias. Bom, eu vou aqui encerrando, mas só para chamar a atenção para algumas coisas. Aqui é um mapa sobre a democracia global em 2023, tá? E a gente vê o Brasil ali como uma democracia frágil, tá? Ali, aqueles países mais azuis, mais escuros, são democracias plenas, e o Brasil é uma democracia frágil. Melhorou, tá? Ele estava em 2022 um pouco menos azul, tá? Então isso teve uma melhoria. Mas o que eu quero falar para vocês, assim rapidamente, é porque esse índice, esse mapa, ele é feito com base em diversas variáveis. Existem vários países que são democráticos, né? Mas eles não são democráticos da mesma forma. Existem países mais democráticos e menos democráticos. Então, existem vários índices que trabalham com critérios. Tem também Varieties of Democracy, mas que trabalham com esses critérios. Processo eleitoral e pluralismo, liberdade civil, funcionamento do governo, participação política e cultura política. Se a gente tem um cenário no qual as pessoas têm dificuldade em participar da política, onde, enfim, alguns partidos são diferenciados, mas, majoritariamente, alguns partidos dificultam a entrada das mulheres, né, ou a visibilidade dessas mulheres, no qual muitos partidos, exceto alguns, mas que têm pedido, na verdade, como é que se diz? Que eles não sejam punidos por conta de não terem cumprido a cota de gênero e racial. Então, a gente começa a ver que parte do fato do Brasil não ser uma democracia plena tem a ver com o fato de não se ter uma real inserção das mulheres, da população negra, dentro do processo político. Tá? E a reprodução social impacta nisso, obviamente. Tá? Bom, então, para a gente também pensar, de certa forma, porque, às vezes, eu mesmo dou aula sobre mulher e participação política, lá na PUC, e, às vezes, dificilmente eu tenho alunos. Né? O curso de extensão só tem mulheres, nunca teve homens. E o curso de graduação, eu tenho somente um aluno, um alemão. Tá? Enfim.
Eu fico muito assim, muito triste, né, muito impactada com isso, né, porque aí a gente vê a necessidade, porque às vezes a gente está na nossa bolha e a gente sabe assim, as coisas estão andando. Aí quando você olha que tem um aluno só, aí você fica assim, gente, é muito trabalho para fazer, tá? Então assim, digo isso, que aqui a democracia é afetada por isso. Não é uma questão somente de mulheres, tá bem? Bom, e essa questão, né, da democracia tem a ver com o grau de inclusão, né, e o grau de contestação. Então, se a gente tem um baixo grau de inclusão, a gente vai ter um baixo grau de contestação. Tá? E inclusão tem a ver com direitos, e as mulheres ainda têm um longo percalço pela frente, né? Porque existe um gap aí entre a questão formal e a questão realmente efetiva. Tá bem? Bom, obrigada. Esses eram os pontos centrais. Eu queria conversar assim com vocês e deixar aí, né? Espero que tenha desdobramentos. Obrigada, agradeço mais uma vez. Obrigada, professora Ana Paula. Assim, muitas provocações. Eu me senti muito instigada em vários momentos, assim, pensando na nossa atuação cotidiana, o quanto tudo isso que foi teorizado aqui a gente percebe no nosso dia a dia, né? Quando a senhora fala, por exemplo, de mais mulheres desempregadas, né? E aí eu vou citar, aproveitando o meu colega aqui da Coordenação da Infância, Rodrigo Azambuja, um grande parceiro da Coordenadoria da Mulher, né? Durante a pandemia, a gente, na Coordenação da Mulher, começou a receber provocações de mulheres por conta da retomada da atividade comercial, com as escolas ainda fechadas. E aí, como essas mulheres iriam trabalhar, né, voltariam a desempenhar sua atividade laborativa sem ter com quem deixar seus filhos, sem ter com quem deixar seus idosos. A gente sabe que, cada vez mais, as mulheres chefiam os lares, né, desempenham esse trabalho de forma isolada. E aí eu fui lá provocar o meu colega, que rapidamente se mobilizou. A gente fez uma atuação interinstitucional, mas para provocar mesmo estados, municípios. Vocês pensam na retomada da atividade econômica, mas qual o respaldo que essas pessoas cuidadoras exclusivas, a gente nem focou somente na mulher, né, mas a gente sabe que é um trabalho que recai praticamente exclusivamente sobre as mulheres, né? Como essas pessoas vão dar conta de sair para trabalhar, com muitas com filhos tão pequenos, né, sem ter onde deixar? E aí a gente vê esse gráfico aí, as mulheres são mais desempregadas, as mulheres têm uma renda menor, né? E eu também lembrei logo desse artigo da professora Ildete Pereira, que já deu uma aula aqui já deu uma aula também inaugural. Ela tem um artigo, e, por acaso, é publicado em conjunto com outro economista, que é pai de uma colega nossa, né, que fala sobre o impacto, né, no PIB, se fosse considerado esse trabalho não remunerado, né, esse trabalho de cuidado. Então, isso a gente tem que estar com isso em perspectiva. A gente, de fato, não vai ser uma democracia se a gente não tiver essa visão, né, não tiver em perspectiva esse trabalho não remunerado. A Argentina vem desenvolvendo essa política, né? Já tem até um benefício específico para as mulheres que desempenham esse trabalho do cuidado, e, salvo engano, é a Argentina que está provocando a Corte Interamericana a fazer essa opinião consultiva, né? Então, assim, muitas reflexões, e o quanto isso está conectado aqui com o nosso curso, né? O quanto nós, mulheres, temos que estar preocupadas também com essa perspectiva, né? Isso é um direito nosso, de que forma a gente vai provocar, e aí eu já vou fazendo a conexão aqui para a nossa parlamentar, a deputada Renata Souza, que preside a Comissão da Mulher, né? É um espaço importante de discussão das políticas para as mulheres, né? A deputada Renata vem pautando o tema lá à frente da Comissão da Mulher. E aí eu já passo a bola aqui para a deputada Renata para trazer essa fala desse lugar aí de uma deputada estadual que ocupa aí a nossa Casa Legislativa com baixíssima representação feminina,
né? E para falar um pouco aí desse trabalho na Comissão da Mulher. Obrigada. Obrigada, doutora Flávia, pelo convite. É sempre uma honra somar aqui com a Defensoria Pública, com a Matilde, com a Jaqueline. Estivemos lá na Maré há pouquíssimo tempo juntas, com as mulheres lésbicas, falando das dificuldades das mulheres lésbicas também de acessar as políticas públicas. E Patrícia, nossa defensora pública geral, que alegria tê-la construindo também esse espaço, né? E quando a gente pensa na Defensoria Pública como esse órgão que tem o dever de levar o acesso à justiça àquelas pessoas que sequer tiveram possibilidade de se reconhecer como um sujeito de direitos, a gente tem aí o curso das defensoras públicas das defensoras populares e quem sabe, defensoras públicas, como um quentinho no coração da possibilidade de existência. E que prazer, Ana Paula, ouvi-la. E aí eu começo por onde você parou, a alternância de poder. Porque é exatamente isso, e por isso que é importante ter a Patrícia como a defensora geral do Estado do Rio de Janeiro. É importante ter tantas mulheres construindo esses espaços, que também é um espaço de visibilidade, porque, depois de 70 anos de Defensoria Pública, é a primeira vez que nós temos uma mulher como defensora geral. Essa é a sociedade patriarcal que tão bem desenhou a professora Ana Paula, que, muitas vezes, não nos permite essa alternância dos espaços de poder. E é a partir dessa alternância que a gente vai se ver enquanto possibilidade concreta de nos encararmos, enquanto mulheres, como sujeitas de direitos também. Então, eu acho que é central hoje. Eu sou cria da favela da Maré, né, tenho toda uma atuação, desde sempre, afinada com a defesa intransigente dos direitos humanos, porque eu acho que a Zambuja acompanha muito a gente na Assembleia Legislativa e sabe que, quando eu falo intransigente, não é qualquer coisa, não é utilizar somente como uma tentativa narrativa e discursiva de dizer como é estar em uma Assembleia Legislativa que, historicamente, foi organizada pelo patriarcado, com homens brancos, que vieram de uma elite política e econômica de manutenção também desses espaços de poder, porque não tem alternância de poder. A alternância de poder com suas próprias famílias. É por isso que a gente vai ver a família Sarney, para citar uma de longe, né? A CM. A gente vai ver as famílias se reproduzindo, quase que se fosse a política uma herança familiar estar na política. Então, até as mulheres que chegam na política chegam com uma herança familiar. É quase que uma capitania hereditária, já que você falou aí da possibilidade e do reconhecimento do território também como esse elemento na própria imigração, né? E se a gente for puxar lá atrás, né? Claro que a imigração com os pobres, né? Mas na tentativa de embranquecimento da nossa sociedade, também foi estimulada a imigração, e aí os pobres, brancos, europeus vieram para cá e tiveram acesso a crédito para ter terra, quando pretos não tinham direito a ter acesso a um crédito. Por que eu estou trazendo esses elementos? Porque essas alternâncias de poder, ela, na verdade, nessa sociedade em que se organizou, se estruturou a partir desse poder pater, do pai, do homem, ela reproduz também institucionalmente e nos espaços de poder o espaço exclusivamente para a manutenção de poder desses mesmos homens. Então, é fundamental a alternância de poder. E, quando a gente fala dessa nossa frágil democracia, a gente precisa lembrar que o Brasil, quando comparado aos países da América Latina e Caribe, é uma vergonha. Se a gente tem cerca de 15% de representatividade de mulheres dentro das assembleias legislativas,
em países da América Latina e Caribe, a gente chega ali a 28%, 29% de representatividade de mulheres nesses espaços. Então, a gente está atrás até dos nossos irmãos da América Latina e Caribe, para ver o tamanho do gargalo que se tem quando falamos de alternância de poder e de observar essa sociedade na reprodução da submissão das nossas mulheres. E, é claro, chegar numa Assembleia Legislativa sendo uma mulher preta, cria da favela da Maré, com toda a minha intransigência na defesa dos direitos humanos, vocês imaginam que minha vida não é lá muito fácil na Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro. Pelo contrário, a gente tem, não só pela lógica que se estabeleceu, em especial nos últimos 4 anos, de trabalhar a política do ódio contra as mulheres, contra os negros, contra a população LGBTQIA+, contra o favelado, criminalizando quem mora na favela e da periferia, criminalizando aqueles e aquelas que estão em movimentos sociais, reivindicando a possibilidade de ter uma outra sociedade que supere as desigualdades sociais. E aí, quando a gente leva para dentro desses espaços que superar as desigualdades sociais prevê necessariamente a superação das desigualdades de gênero e de raça, muitas vezes somos incompreendidas até no nosso campo político de discussão sobre prioridades políticas. Então, é um desafio muito grande, porque essa sociedade ela se organizou desta forma e que, portanto, quando mulheres, né, quando a gente vê Bell Hooks, por exemplo, que fala que a mulher ela transiciona para um sujeito de direito exatamente quando ela ergue a voz. E eu tenho dito que é quando essa mulher ergue a voz e ergue a cabeça. Porque, na lógica da interseccionalidade, onde a gente vai olhar para essa mulher preta, pobre, favelada, indígena, caiçara, quilombola, e essa mulher, além de erguer a sua voz, ela ergue a sua cabeça, ela acaba incomodando, mas desafiando uma estrutura de poder que não está acostumada a ver mulheres pretas, quilombolas, caiçaras, macumbeiras, de favela e periferia, falando num mesmo, em pé de igualdade com esses homens brancos que se organizaram para estar dentro desses espaços de poder. Então, eu digo que erguer a voz e erguer a cabeça, assim como Bell Hooks nos traz, é a possibilidade da gente, de fato, conseguir a alternância de poder, ser visibilizadas também nesse lugar. A Ana Paula também trouxe a questão da mídia, e é impressionante o quanto que, em trabalhando na Assembleia Legislativa, a gente também tem dificuldade de pautar o que a gente faz na Assembleia Legislativa. Às vezes, um projeto irrisório de algum homem, só porque ele tem mais tempo de casa, só porque ele tem mais visibilidade, sempre visibilidade há anos na política, aparece, mas os nossos projetos de lei não aparecem. E isso é muito simbólico do ponto de vista do que é a gente pensar esse lugar da mulher nesses espaços de poder, porque se criou uma narrativa e um discurso social onde essas mulheres que estão nos espaços de poder, se elas erguem a cabeça e erguem a voz, elas são histéricas, como nós já fomos classificadas, né, caracterizadas dentro das casas legislativas, ou somos mulheres pretas raivosas, ou somos mulheres que não deveríamos estar ali. Essa é uma construção concreta. Às vezes, eu estou falando exatamente nesse tom, não estou ofendendo ninguém, apenas estou rebatendo a um colega na Assembleia Legislativa e todo mundo, nossa, como ela é violenta. Eu fico assim, gente, ele está falando tantas coisas absurdas e ninguém considerou ele violento porque eu sou a violenta. Então, isso é muito impressionante da prática diária. Então, a violência política de gênero, muitas vezes, vai dizer para nós, mulheres pretas, de favela e periferia, que esses não são lugares para a gente estar. E aí, talvez, doutora Patrícia, seja esse desconforto. Na verdade, é um desconforto porque o olhar sobre nós é que nós não deveríamos estar nesse lugar. E o desconforto
é sobre os olhares, o desconforto é gerado a partir desse não lugar sempre, que é quase que se você tenha que pedir licença para estar nesse lugar, exatamente como Patrícia narrou. Mas é importante que saibamos que, quando temos a possibilidade de reconhecer os nossos direitos, isso muda de figura. Então, ter as defensoras populares é central. Vocês conseguirem entender quais são os espaços onde podem acessar os direitos. Vocês vão ter, que já são lideranças, não tenho dúvida sobre isso, que vocês, para chegarem até aqui, já têm uma liderança no território de vocês, nos locais onde vocês transitam, que vocês já são reconhecidas ali naquele espaço, mas quanto mais informação, quanto mais informações de acessos a direitos vocês tiverem, isso é poder. Isso é poder. Então, faz diferença quando a gente reconhece, por exemplo, uma defensoria pública. O que faz a defensoria pública? De que maneira a gente pode acessá-la? Mas, a partir da defensoria pública, como a gente pode acessar outras políticas públicas que garantam a nossa subsistência, a nossa existência? Porque é isso, esse retrato cruel de vulnerabilização das mulheres no mercado de trabalho, das mulheres vítimas de violência doméstica, vítimas de feminicídios. A gente precisa lembrar, o Rio de Janeiro, hoje, junto com São Paulo, é o estado de maior índice de feminicídio do Brasil. E isso não é por acaso. As políticas, elas também precisam ser encaradas como prioridades de governos para que a gente possa superar isso. Então, por exemplo, o governo do Estado, eu estou presidindo a Comissão de Defesa dos Direitos das Mulheres. A primeira audiência pública foi o aumento do feminicídio no Estado do Rio de Janeiro, outra audiência pública foi sobre violência obstétrica, uma audiência pública nós fizemos também com relação aos impactos da violência armada na vida dessas mulheres, porque é isso, né? A gente nem falou de violência, né? São essas mulheres que perdem os seus filhos, que perdem, né? Porque a bala que matou o filho de uma mulher preta da favela da periferia, ela continua matando a possibilidade dessa mulher existir. E não só ela, a sua família inteira, porque ela empenha uma luta, primeiro, para provar que o filho é inocente. Segundo, para dizer que, né, uma criança, né, no carro, né, um carro metralhado. E hoje teve mais uma criança, acho que teve uma criança na Zona Oeste, saindo da escola, no meio de tiroteio. Ela foi baleada, parece que foi na perna, ela está se recuperando no hospital. Mas a gente falar da pequena Helena, que estava dentro do carro no feriado, e a Polícia Rodoviária Federal se achou no direito de parar o carro atirando. Então, esse tiro de fuzil não para, né? E foi agora, se até a Helena era a 18ª criança, com essa criança de hoje, já temos a 19ª criança baleada só aqui no Grande Rio. Eu estou falando de criança, não estou falando só de crianças e adolescentes. Se a gente chegar a crianças e adolescentes, são mais de 600. Só para vocês terem uma ideia. Então, esses são dados do Fogo Cruzado, né, que ontem eu estava dando uma olhada e vendo essa realidade assim muito cruel e violenta com relação a essas crianças e adolescentes, e isso vai impactar a vida dessa mulher. Essa mulher já não tem mais saúde mental de ir para o mercado de trabalho. Ela vai perder o seu emprego. A Bruna, mãe do Marcos Vinícius, quando ela recebeu a notícia que o filho dela tinha sido baleado com um tiro de fuzil na Maré, ela estava fazendo faxina. E aí, depois, ela começou a empenhar uma luta em defesa do filho, em memória ao filho, por justiça, e ela não tem condições emocionais de trabalhar. Então, isso impacta, né? E quem é que paga essa conta também? Então, eu acho que esses são elementos que a gente busca trazer
na reflexão a partir da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Só para vocês terem uma ideia, eu fui a mulher mais votada da história da Assembleia Legislativa do Estado do Rio de Janeiro. Isso foi algo que ninguém esperava que fosse possível acontecer. Eu fui mais votada, inclusive, do que uma deputada que tinha pai e mãe governador e ex-governadores do Rio de Janeiro, irmão prefeito em Campos. A gente foi mais votada que elas. Elas estão todas com uma estrutura de estar. E quando eu chego como a mulher mais votada do Estado do Rio de Janeiro, e aí já tinha veto na Comissão de Direitos Humanos, ninguém já me queria lá, porque a gente denunciou o ex-governador, o ex-juiz, a ONU e a OEA pelo genocídio da juventude negra, ninguém mais me queria na Comissão de Direitos das Mulheres, de Direitos Humanos. Então, eu já tenho um veto lá, já fui execrada desse espaço. Então, a gente começou a dialogar. Eu falei, não, quero assumir a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. Mas isso não me impede que eu continue falando sobre política pública de segurança. E foi essa a última audiência que a gente fez na última semana sobre o impacto da violência armada na vida dessas mulheres. Por que também a gente pegou esse tema para além de estar muito preocupado da perspectiva da política pública de segurança? 25% dos feminicídios são praticados com arma de fogo. Ou seja, a gente viu essa semana, no comecinho da semana, a gente teve uma mulher assassinada, se eu não me engano, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. Foi um policial que matou essa mulher, um policial militar, e ela era agente da SEAP. E ela foi assassinada. E a gente não viu também com tanta visibilidade, mas você imagina uma pessoa armada, e aí a gente parte do pressuposto que o policial está preparado, que não vai usar a sua arma diante de uma violência contra a mulher, mas usou. Você imagina agora que no país a gente tem a flexibilização do acesso à arma e ao porte de arma. A gente tem, inerentemente, um perigo contra a vida dessas mulheres. Porque se a gente já tem dados que demonstram que 25% dos feminicídios são com arma de fogo, quanto mais armas de fogo, mais a vida dessas mulheres vai estar em risco. E aí, a próxima audiência será na próxima semana, vai ser sobre pobreza menstrual, que é exatamente isso. Essa menina que menstrua, ela não vai conseguir ir à escola, à faculdade, porque não tem dinheiro para comprar absorvente. Isso é uma realidade. Falta aula porque não tem dinheiro para comprar absorvente. Então, a pobreza menstrual, ela é uma realidade que também impede que essa menina ou uma pessoa que menstrue chegue aos espaços de educação, aos espaços onde ela poderia estar. Então, esse é um dos debates. E uma outra coisa que eu coloquei como prioridade nessa gestão à frente da Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher foi a Sala Lilás. A Sala Lilás para um atendimento específico às mulheres em situação de violência. Só para vocês terem uma ideia, a LERJ também, aí, na sua 13ª legislatura, não tinha uma sala para a Comissão da Mulher. Ou seja, todas as comissões tinham sala, inclusive a Comissão do Direito do Consumidor tinha sala. Inclusive, a Comissão do Direito do Consumidor teve uma época aí que tinha mais de 60 cargos lá na LERJ, só para você ter uma ideia. E aí a gente conseguiu. Foi uma das questões que eu coloquei. Eu assumo a Comissão de Direitos das Mulheres, mas vai ter que ter uma sala para a comissão. Não é óbvio? Todas as outras comissões têm. Por que a Comissão da Mulher, na sua 13ª legislatura, não tem uma sala? E um outro debate que eu trouxe, a Sala Lilás, para que, dentro dessa estrutura de uma sala da comissão, ela também ter a possibilidade de relatar a situação de violência com o mínimo
mínimo, porque é o mínimo, porque é uma sala pequenininha, mas com um mínimo de dignidade, com um mínimo de garantia do direito dela de não chegar numa sala e falar da violência que sofreu para todo mundo. Então, a gente conseguiu também, e é a primeira sala lilás em casas legislativas do Brasil. Então, se a gente legisla lá na LERJ sobre a possibilidade de ter sala lilás dentro dos hospitais, fizemos agora um projeto, uma indicação legislativa agora, para ter sala lilás dentro de batalhões também, para a gente garantir a segurança dessa mulher quando ela vai denunciar, enfim, ou quando sofrer uma agressão, que ela precisa de um atendimento mais especializado. Então, nesse sentido, quando a gente abre a sala lilás, para dentro dessa Assembleia Legislativa que se configurou como a Casa do Povo, ser a Casa das Mulheres. Se somos 15 deputadas lá, entre 70 deputados, nós não tivermos a política que nós cobramos que tenham em todos os espaços públicos, dentro da própria Assembleia Legislativa, a gente vai estar, na verdade, recuando na nossa ação, que é, evidentemente, garantir os direitos da mulher. Por que eu estou dizendo tudo isso para vocês? Porque a gente quer e se conformar, eu acho que a Defensoria Pública já é uma parceira desde sempre, mas que as defensoras populares possam também ter como referência a Comissão de Defesa dos Direitos da Mulher. A gente disponibilizou também uma assistência psicológica e também uma assistência jurídica. E, claro, vem parar nas mãos da Defensoria Pública, mas é para que a gente pudesse também dar um encaminhamento mínimo, inicial, para essa mulher que chega, muitas vezes, desesperada, sem qualquer informação, e, muitas vezes, o desespero, a violência que ela sofreu, ela não consegue ver outro caminho, ela está, na verdade, desalentada. Então, às vezes, é isso, é só uma informação que já vai dar uma outra possibilidade para essas mulheres. Então, pensar em políticas públicas para as mulheres e para a juventude é a gente incorporar dentro desses espaços de poder, nessa alternância de poder, mulheres também que tenham compromissos com outras mulheres, que não negociem o corpo das mulheres, que não negociem a vida da população LGBTQIA+, que não negocie a vida da população negra, que não negocie a vida da população de favela e periferia. Então, é muito importante que a gente ocupe esses espaços, mas também entendendo o que a gente quer fazer desses espaços, né? Eu ocupo esse espaço desde 2019. Em 2018, foi uma campanha muito difícil, com o assassinato de Marielle Franco, que eu considero um feminicídio político. Inclusive, é um conceito que eu tenho trabalhado muito, não para virar uma nova tipificação penal, não é isso que eu quero, mas é entender o que pode acontecer com as mulheres na linha de frente da política. E essas mulheres, elas são extremamente vulnerabilizadas e elas não precisam estar necessariamente dentro de uma casa legislativa ou numa instituição. Ela pode ser uma mãe Bernadette, uma quilombola, mãe de santo, candomblessista, assassinada porque lutava ali pela titulação da terra quilombola em Salvador. Eu também considero o assassinato de mãe Bernadette um feminicídio político, porque ela lutava contra uma situação de vulnerabilidade em que a política, e é claro, a gente precisa, e a gente tem lutado por isso. Hoje, por exemplo, no Rio de Janeiro, estava o Ministério da Igualdade Racial também trazendo esse tema fundamental de superação do racismo religioso, do racismo ambiental, enfim, e pensar hoje nos conflitos de terras, dos conflitos relacionados aos indígenas, aos caiçaras, aos quilombolas, também é um posicionamento político importante. E, muitas vezes, as pessoas vão dizer: mas eu detesto política, não quero discutir isso.
não quero discutir política porque é chato, só aparece de 2 em 2 anos, 4 em 4 anos para pedir voto. Gente, política é o que define se você vai viver ou se você vai morrer nessa sociedade. É o que define se você vai ter dinheiro para ter acesso a pão. É o que define se você vai ter possibilidade de pegar um transporte público. A política define entre a vida e a morte. É por isso que a gente precisa se assenhorar dos debates políticos. E não à toa que, quando a gente faz uma política também, que a gente sabe dessa estrutura de poder, ela já está colocada para vulnerabilizar a vida dessas mulheres. Vamos lembrar, é uma política patriarcal, né? Uma instituição patriarcal que já está colocada para vulnerabilizar. Mas chegar nesse lugar também traz o nosso compromisso de hackear esse sistema que tenta nos inviabilizar, que tenta nos calar, que tenta nos ridicularizar o tempo inteiro. Então, é importante que vocês possam acompanhar o trabalho da Defensoria, acompanhar o nosso trabalho também na Assembleia Legislativa. Eu digo que eu estou deputada estadual, mas eu tenho uma profissão, sou jornalista formada pela PUC, e que essa passagem na política também digamos assim, o meu compromisso ancestral com a vida das mulheres, com a vida das mulheres negras, com a vida da população da favela e da periferia. Então, sigamos na luta. Muito obrigada. Obrigada, deputada Renata, por compartilhar aí essa experiência, esse trabalho todo à frente da Comissão de Promoção e Defesa dos Direitos das Mulheres, lá na ALERJ, na nossa Assembleia Legislativa. Eu fiquei impressionada, não sabia quantas vezes eu participei das audiências públicas, desde que eu assumi a coordenação da mulher em 2018, e não sabia que a comissão não tinha uma sala própria, né? Então, isso é para a gente refletir qual é a valorização das políticas para as mulheres, né? De que forma isso é tratado institucionalmente nessa casa legislativa, né? E eu trago aqui uma outra reflexão. A gente tem uma baixa representatividade de mulher, mas a gente tem que ter um olhar cuidadoso para quem são as parlamentares, quem são as mulheres que estão na vida política, que, de fato, contribuem para políticas efetivas que impactem as nossas vidas, né? As vidas de todas as mulheres, pensando na universalidade das mulheres, né? Não pensando que é uma mulher única, universal, mas as especificidades de cada mulher que integra, que compõe a nossa sociedade, né? Quem, de fato, está produzindo, promovendo e tornando eficaz uma política que impacte as nossas vidas. Não basta ser mulher, né? Tem que ser, de fato, comprometida com as nossas demandas, as nossas necessidades, né? E aí eu faço essa provocação aí às defensoras populares, né? Não só no Estado, a gente acompanhar todo o trabalho da Assembleia Legislativa, das câmaras de vereadores, dos nossos municípios, né? Saber como funciona, se tem uma comissão da mulher, como funciona, o que está sendo pautado nessa comissão da mulher, se tiver uma audiência pública de um tema do nosso interesse, como é importante a gente participar. Todas as pessoas que estão ali têm oportunidade de se manifestar também, né, deputada, de trazer a sua perspectiva, de trazer a perspectiva do território. E isso é muito importante para a produção legislativa também, né? Essa troca com a população, a sociedade, é muito importante. A gente tem que subsidiar os e as parlamentares que estão ali produzindo, né, contribuindo para a elaboração das políticas públicas. Agradeço muito a presença de todas e todos. Hoje, excepcionalmente, a gente teve homens aqui. Eu acho que é pela primeira vez que isso está acontecendo, né? Essa aula inaugural hoje foi gravada, transmitida no YouTube. Também agradeço aí quem participou através do YouTube da Defensoria. As demais aulas não serão gravadas, não serão disponibilizadas publicamente.
E eu queria fazer... Eu sei que tem muitas mulheres aqui hoje que fizeram inscrição e não conseguiram entrar nas 100 vagas. Quem mandou preencher o formulário e não conseguiu vaga? Mais alguém preencheu, não teve resposta? Quem não teve resposta? Levanta a mão aqui para mim, quem não teve resposta. Então, eu vou anotar, a gente vai anotar o nome de vocês, e aí, em consideração a presença hoje de vocês... Todo mundo assinou a lista de presença, né? Não assinou. Então, vamos pegar o nome de vocês que não conseguiram entrar nas 100 vagas e hoje, assim, prestigiando aí, a presença aqui de vocês podem se considerar inscritas e aprovadas, matriculadas na MP. É isso aí. E acho que a gente pode dar por encerrada essa primeira aula. Até quarta que vem. Vai ficar no YouTube da Defensoria Pública. Tá? Até quarta que vem. Obrigada e até quarta que vem. Já temos a primeira aula marcada, com tema definido, Sistema de Justiça, Defensoria Pública, Ouvidoria. Presença de todas, por favor, não será gravada.